Graças a Deus. Amém. Vou pedir para os irmãos deixar a Bíblia aberta em 1 João, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 3. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, amados? 1 João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos ler juntos? O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Bondoso Deus e Pai Celestial, obrigado por esse momento de comunhão a Deus em torno da sua palavra, Senhor. Peço pelos meus irmãos, ó Pai, peço pela família do irmão Claudinho que estão conectados conosco nesse momento, ó Deus, que o Senhor possa visitar aqueles corações, ó Pai. Tu tem tudo sob o controle, ó Pai. Amém. Sabemos disso, estamos descansados nisso, ó Deus. Graças. Fora disso é areia movediça, Senhor. Sabemos que o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Obrigado por tudo, ó Deus. Obrigado. Peço também por irmãos que não podem estar presentes, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar a cada um, ó Deus. Que a pessoa possa ouvir o culto futuramente e ser abençoado da mesma forma que os demais que aqui estão serão abençoados, ó Deus. Peço por irmãos do Rio Grande do Sul, se porventura estiverem conectados conosco, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor. Graças. A família da irmã Marleninha, Senhor. Aleluia. Todos os irmãos, ó Pai. Tanto os irmãos no natural, quanto os irmãos espiritual. Graças. Peço por cada família, Senhor. Peço pela Madalena, minha irmã, Senhor. Aleluia. Que o Senhor visite aquele coração, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, dar o galardão conforme o merecimento de cada um de seus filhos, Senhor. Pai Santo, pedimos em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Aleluia. Que o Senhor possa visitar cada enfermo nesse momento, ó Deus. Cada um que possa estar, ó Pai, crendo em sua palavra, que possa receber a cura, ó Deus. Pedimos a mesma coisa, ó Pai, por seus filhos que aqui estão, ó Deus. Que a cura não vai vir, mas já está. Já foi conquistado. Quando o nosso irmão mais velho venceu todas as coisas, ó Deus, ele diz: Pai, a cura está consumada, ó Deus, tudo está consumado. Estamos crendo nisso, ó Deus. Estamos aqui agradecidos por tudo que tem feito por nós, ó Deus. Pedimos que abençoe esse culto, ó Deus. Peço que abençoe a cada um dos meus irmãos, no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, Senhor. Podem sentar, irmãos. Culto de comunhão. Graças a Deus. Hoje não, quando tem culto de Santa Ceia, apesar que todos os cultos não são comuns. O culto de hoje não é um culto comum. Não é um culto comum. Por isso que eu escolhi o tema comunhão, para que nós possamos tratar um pouco sobre isso antes de entrar na parte da Santa Ceia. João está dizendo: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Por que ele estava anunciando isso? Ele diz: para que também tenhais comunhão conosco. Ele diz que tipo de comunhão você tem que ter.
Ele diz, e nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Vocês observam que a mensagem que João já estava trazendo, anunciando para as pessoas, não era uma mensagem unicista. Ele estava dizendo que ele estava anunciando essas coisas para que você pudesse ter essa mesma compreensão. Para que você pudesse ter comunhão com eles. Trinitário não pode ter essa comunhão. Unicistas não podem ter essa comunhão. Ele não está dizendo para você que a comunhão dele era com Jesus. Ele está dizendo que a comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Negar isso daqui, achar que Jesus não é o Filho de Deus, é chamar João de mentiroso. É falar que ele está anunciando uma mensagem falsa, quando não aceita isso. E quando dizemos que Jesus é o Filho de Deus, e não existe revelação no que estamos falando, é um falso testemunho. Ele estava anunciando uma comunhão, e queria que nós soubéssemos que comunhão era essa. Então você não pode ter comunhão apenas com Deus. Se você tiver comunhão com Deus, você está fora do que João está dizendo aqui. Ele está dizendo, a nossa comunhão é com o Pai e o Filho. Distorcer isso é andar sem Jesus. Distorcer isso é andar sem a palavra de Deus. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Está escrito, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus. Então é Deus que chamou. Não é isso que você está lendo aí? Deus chamou você para ter essa comunhão com Ele e com o Filho. Então por que tem muitos que não entendem a doutrina de Cristo? A doutrina correta. É porque esse Deus fiel não convidou essas pessoas. Muitas vezes nós queremos ser mais amorosos do que Deus. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados. Vocês foram chamados, é por isso que vocês estão aqui. Para ter comunhão. E João diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então você tem que saber que comunhão é essa. Senão você não vai estar na mesma comunhão que eles. Quando você entende a verdadeira comunhão, você sabe o tipo de ceia que você está tomando. Você sabe o porquê da Santa Ceia. Tem irmãos que têm compromisso, nós não vamos estender, viu, amado? Justamente por esses motivos. Então, nós temos mensagem para isso. E quando falamos em comunhão, nós vamos entrar agora para falar da comunhão do Filho com o Pai. Jesus, ele já tinha uma comunhão com Deus desde antes da fundação do mundo. Ele já tinha essa comunhão. E se você já estava em Deus desde antes da fundação do mundo, você observa isso. Então você teve essa comunhão de uma certa forma ali também. Porque você estava lá. Você estava lá. Então o Filho, ele tinha uma comunhão com o Pai desde antes da fundação do mundo. Tenha isso em mente. Então isso coloca por terra o que muitos ensinadores, eu não falo de membro de igreja, porque o membro não tem culpa.
O culpado é quem está atrás do púlpito ensinando. Então, muitos ensinadores dizem que estão pregando a doutrina. Dizem que Jesus não é seu próprio Pai. Está correto. Mas só que eles dizem que Jesus passou a existir quando ele nasceu da Virgem. Já não está correto mais. Essa pessoa já não está na comunhão que João disse, que é com o Pai e com o Filho. Já não está mais. Por que eles acham que Jesus passou a existir quando veio de Maria? Quando a palavra diz que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo, eles disseram, Jesus já não existia mais ali. Jesus já foi morto ali. Se morreu desde antes da fundação do mundo, ali era só Deus, na mentalidade dessas pessoas. Tem que tomar cuidado. Então nós temos que ver o que o profeta falou sobre isso. Você não pode ver o que um pastor está pregando, o que um evangelista está pregando. Você tem que ir nas mensagens e ver se o profeta pregou alguma coisa referente àquilo. E é o que nós vamos fazer agora. É o que nós vamos fazer agora. Mensagem: senhores, queríamos ver a Jesus. No dia 11/12/1957. O parágrafo eu não vou falar. Não é para vocês, é para que as pessoas se interessam. As pessoas que vão ouvir se interessam. O mensageiro diz: então tudo vem pelo Espírito. Mas Jesus nasceu de uma virgem, a fim de primeiro tabernacular o Espírito Santo de Deus para se manifestar ao povo. Ele deu sua vida num sacrifício voluntário, para que através de sua justiça, nós, os injustos, pudéssemos ter o direito de vir para a comunhão. Assim como ele tinha com o Pai desde antes da fundação do mundo. O mensageiro está dizendo que você foi redimido para que você possa ter comunhão, assim como ele, Jesus, tinha com o Pai desde antes da fundação do mundo. Amém? Amém. Então Jesus ele já tinha uma comunhão com o Pai. Jesus ele era o agente da palavra. O irmão Brana diz que Deus teve uma conferência com seu filho. Uma conferência com ele. Isso é comunhão. Andar junto é comunhão. Deus fez tudo através de Jesus, de seu filho. Amém? Amém. Quando a coluna de fogo foi lá no deserto, Deus foi lá através de seu filho. Você não pode separar Deus de sua palavra. Se Deus fez tudo, Deus não poderia estar sozinho ali. Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles estavam na fornalha ardente, quando eles olharam, tinha mais um no meio deles. O William Branham disse: Deus enviou seu filho lá. Então você vê que Jesus não passou a existir depois que ele veio do ventre da Virgem. Ele já tinha uma comunhão com o Pai. E João teve essa revelação. Ele disse: a nossa comunhão é com o Pai. E se nós temos a mesma revelação, a mesma fé, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Temos que ter a mesma comunhão. Se existem vários tipos de tabernáculos pregando mensagens diferentes, eles não estão na mesma comunhão. Porque tem um batendo de frente com o outro. Não estão na comunhão.
Mensagem o Cristo indesejado. Eles disseram, bem, aquela foto do anjo do Senhor que você tem na plataforma por lá, disseram, do que se trata aquilo? Eu disse, o profeta dizendo, eu disse, aquilo é a prova científica de que Jesus Cristo ainda vive e reina. Eu disse, aquela é a mesma coluna de fogo, ou a luz que seguiu os filhos de Israel e os trouxe através do deserto e os levou para a terra prometida. O mensageiro está explicando para a pessoa que aquela luz que estava sobre a cabeça dele era a mesma coluna de fogo, que eu tenho certeza que está aqui, graças a Deus. Ele está dizendo que é a mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel para a terra prometida. Olha, se vocês prestarem atenção nisso, os filhos de Israel, para ser guiados, eles foram guiados pela coluna de fogo até a terra prometida. Correto? Então não podia ter nada prendendo eles. Porque eles não estavam indo por livre e espontânea vontade, porque eles queriam. É porque tinha uma força maior guiando eles. Eles não estavam presos. Estão entendendo? Mas aqueles que a mentalidade dele ainda estava lá no Egito, eles não conseguiram continuar com a palavra. Quando você vê pessoas com conversinhas na igreja, essas pessoas não estão continuando com a palavra. Por mais que estão junto com você, elas não estão continuando com a palavra. Chegavam para Moisés e diziam, Moisés, o povo está com fome, Moisés. Eles ficavam procurando coisas no povo, problemas para levar para Moisés. Essas pessoas não estavam ali para ajudar a sanar o problema. Quando finalmente a alimentação chegou para as pessoas, chegaram para ele e disseram, Moisés, o povo agora está com sede. Eles estavam olhando para o povo, mas os verdadeiros filhos de Deus estavam olhando para a coluna de fogo, porque eles estavam sendo guiados por ela. Vocês não podem olhar para a vida dos outros. Olhem para Jesus, William Brandt, olhem sempre para Jesus. É por isso que a mulher de Ló não conseguiu sair de Sodoma, porque ela estava olhando para a cidade. Ela olhou para trás em seus pensamentos, não que ela virou o corpo, mas sua cabeça estava presa nas novelas. A sua cabeça estava presa nas coisas boas, né, que a cidade oferecia para ela. E isso impediu que ela saísse de Sodoma. Mas os que se desprenderam, saíram fora. Então Jesus diz, como foi naquele tempo, tem que se repetir. Então William Branham diz para nós que essa coluna de fogo que guiou os filhos de Israel até a terra prometida. William Branham diz, qualquer leitor sabe que aquela, ou aquele, falando da coluna de fogo, aquele era o anjo do pacto, que era Jesus Cristo. Presta atenção, nós estamos falando do Filho de Deus. Nós estamos falando do Filho de Deus. Aqui. Aquele era Jesus Cristo. Eu disse, ele, falando do Filho de Deus, ele estava com o Pai antes da fundação do mundo. Ele sempre esteve. E ele é o mesmo hoje. O mensageiro está dizendo que Jesus sempre esteve com o Pai. Então aquele Jesus que ele está falando lá, está falando do Filho de Deus.
Porque se tudo Deus fez através do Filho, Deus não podia tirar o povo do Egito sem o Filho. Deus não podia tirar os irmãos da Sadraque, Mesaque, Abednego, da fornalha ardente, sem o Filho. Porque tudo Deus fez através de seu Filho. Mensagem: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Estou acelerando porque eu não posso prolongar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Parágrafo 17. Não queria dizer, mas é o parágrafo 17. Pregado no dia 25/2 de 1956. O profeta disse: eu quero saber essa noite, antes de começar. Começar o quê? Começar o culto. Começar a palestra. Quantos aqui realmente creem na Bíblia que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos? Vamos ver sua mão se você crê? Amém? Vocês creem nisso? Graças a Deus. Tudo bem. Se ele ressuscitou dentre os mortos, então ele tem que ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é mesmo? Então ele tem que ser o mesmo em princípio, o mesmo em poder. E tudo o que ele era, do lado de fora de um corpo físico. Ele é esta noite. O William Branham está dizendo que tudo o que ele era, do lado de fora de um corpo físico. Vocês observam que o William Branham, quando está dizendo que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, ele não está falando do corpo de carne. Quando se diz que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, você tem que saber de que o profeta está falando. Quando ele diz que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, você olha para o corpo físico. Olha o problema. Esse Jesus Cristo que Deus ressuscitou dos mortos é aquele que veio para habitar no corpo de carne. O Filho de Deus já estava com o Pai desde antes da fundação do mundo. Amém? Desde antes da fundação do mundo. E esse Filho que estava com o Pai desde antes da fundação do mundo, se Deus fez tudo através dele, Deus gerou aquele corpo de carne no ventre de Maria através dele, para que depois ele viesse habitar naquele corpo. O Filho de Deus veio no corpo de carne. E depois no Rio Jordão, Deus veio e habitou com seu Filho naquele corpo de carne. É por isso que os unicistas não entendem isso. Eles pensam que o Espírito que estava em Jesus era Deus mesmo. Não era. Jesus tinha o Espírito como você tem, como eu tenho. E ele recebeu o Espírito Santo no Rio Jordão. O William Branham diz que Deus abandonou Jesus, Deus o deixou no jardim do Getsemane. Se Deus deixou Jesus no jardim do Getsemane, com qual espírito ele foi até a cruz? Ele era um homem como eu e você. A diferença é que não existia pecado nele. Então, esse Jesus que estava com o Pai que veio no corpo de carne, ele veio na imagem. Deus não pode morrer. Deus teve que projetar a sua imagem. E o Filho de Deus veio na imagem. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, amém, e eu em vós, e vós em mim. William Branham continua, ele diz: ele veio de Deus, ele esteve aqui na terra, ele veio do Espírito, ele estava com o Pai desde antes da fundação do mundo. Ele está dizendo daquele que veio no corpo de carne antes de Deus habitar. Ele era o Logos que saiu de Deus. Ele não está falando do corpo de carne ainda.
O Logos que saiu de Deus veio naquele corpo de carne. Que ele gerou, Deus gerou através do Logos, através do seu Filho. Hebreus capítulo 4, pregado no dia 1/9/1957, William Branham disse: e nós verificamos que ele, falando do Filho de Deus ainda, porque você tem que saber aonde estava o Filho de Deus, porque o culto é comunhão, e o Filho tinha comunhão com o Pai. Está entendendo isso? Ele tinha comunhão com o Pai. O Pai mandava ele fazer, ele fazia. Eles estavam juntos. E nós começamos lendo William Branham dizendo: o Pai tinha comunhão com o seu Filho. E João disse: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amém. O Filho morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ter comunhão com o Pai. E como que você tem comunhão com o Filho agora? Quando você recebe a palavra em você. A palavra em você, você está em comunhão. E nós verificamos que ele era aquele que estava na sarça ardente. Olha quem que estava na sarça ardente. Nós verificamos que ele era aquele que estava com Deus antes da fundação do mundo. E nós verificamos que no Novo Testamento ele era Deus e homem juntos. Ele era Deus e homem juntos. Ambos fizeram a deidade corporal. E depois, quando ele deixou o Novo Testamento para ir para o céu, ele disse: vinde Deus e volto para Deus. Então ele saiu de Deus para habitar no corpo de carne. E ele está dizendo agora: eu vim de Deus e volto para Deus. Mas agora ele não estava voltando para Deus só em espírito. Agora ele já estava voltando com o corpo de carne. Eu não sei se eu estou conseguindo passar isso corretamente para vocês. Amém. Mensagem perseverante. Mensageiro disse: Jesus Cristo era o Filho de Deus, de todos os modos, antes da fundação do mundo. Você crê nisso? Amém? Ele era o Filho de Deus de todos os modos. Como querendo dizer, por mais que você tente dizer que não é, por mais que você tente fazer o contrário disso, antes da fundação do mundo, ele já era o Filho de Deus. Deus primeiro criou as coisas espirituais através de Jesus. Antes que houvesse um átomo, o Filho de Deus, Deus já estava criando através do seu Filho. Antes que houvesse ar, lua, Deus já estava criando através de Jesus, de seu Filho. Mas como foi que Deus criou através de Jesus antes que houvesse essas coisas? Quando Deus começou a criar os anjos. O primeiro adorador que existiu foi o Filho de Deus. Quando ele saiu de Deus, ele adorou o Pai e teve comunhão com o Pai. Pai, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha contigo desde antes da fundação do mundo. Ele tinha essa glória com o Pai. Ele foi o primeiro que adorou a Deus. Ele foi o primeiro. E esse filho começou, a primeira coisa que foi criada não foi o filho, foi os anjos. O filho é gerado. A essência de Deus criou os anjos. Agora ele estava criando as coisas espirituais. As coisas que o homem não vê, que o homem não pode tocar. Depois que criou todos os seres espirituais, aí depois começou a criar as naturais, as coisas naturais. Lua, estrela, átomo. Está entendendo, amados? Antes da fundação do mundo, antes da fundação do cosmos, antes do início de todas as coisas, o Filho já estava com o Pai. Era isso que nós precisávamos saber. Não vou estender mais, só vou ler mais uma passagem do profeta. Mensagem: não temas. O mensageiro disse:
Jesus Cristo era o Filho de Deus antes da fundação do mundo. Se Jesus Cristo é o Filho de Deus antes da fundação do mundo, e se você é filho de Deus, você estava lá desde antes da fundação do mundo. William Branham diz que nós estávamos nele, antes de todas as coisas. É por isso que você vai adorar ele corretamente, porque você já sabe como adorar. Quando o Espírito Santo vem em você, ele vai despertar aquela chama espiritual que está em você. Aí você vai se recordar daquilo. William Branham diz que o que separava Jesus de nós é que ele não tinha pecado. Ele sabia como eram as coisas antes. O que impede nós de saber as coisas eternas é o pecado. É o pecado. Jesus Cristo era o Filho de Deus desde antes da fundação do mundo. Ele era a semente da mulher que havia de esmagar a cabeça da serpente. Amém, amado? Amém. Eu espero que eu possa ter conseguido ajudar de alguma forma. Graças a Deus. Né? Deixar salva essa parte aqui, para que nós possamos passar para a parte da Santa Ceia. Para encerrar, só vamos ler João aqui, de novo, só para ficar batido em nossa mente. Ele diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. Olha a preocupação dele. Para que nós possamos ter comunhão com ele, ele estava anunciando essas coisas. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amados, se existe alguma dúvida sobre a revelação na mente de vocês, orem mais, se entreguem mais nas mãos de Deus. Porque João está dizendo que a única forma de você ter essa comunhão com o Pai e com o Filho é se você saber quem é o Filho. É por isso que Jesus disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece. É somente por revelação. Amém, amados? Amém. Graças a Deus. O Marinho canta um hino para a gente.